Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras Carmen Lúcia Rosa Weber, satisfação encontrá-los na tarde de hoje, senhores ministros, encantador encontrar a advocacia eleitoral neste tribunal, já temos saudosas recordações do tempo de TSE. O Ministério Público Federal não pode usar da palavra pela vez primeira em que participa de uma sessão com o ministro André Mendonça, sem registrar a felicidade desse momento, ministro André Mendonça. O funcionamento institucional do Supremo Tribunal Federal possui momentos muito especiais e um desses é o ingresso de um novo integrante na Corte. É, no sistema constitucional, a maneira pela qual a Corte se faz permeável àquilo que a sociedade política esperam da Corte. Vossa Excelência, quando chega à Corte, vem como um presente que a sociedade envia ao tribunal para aprimorar aquilo que é a Corte Constitucional que todos os brasileiros confiam. Esse diálogo de aprimoramento, ministro, é institucional da estrutura desse tribunal. Tanto é que o antigo e clássico regimento desse tribunal sempre lhe dará a palavra para votar em primeiro lugar após os relatores. É da tradição desse tribunal querer ouvir e saber o que Vossa Excelência traz a essa Corte a partir dos influxos do sistema democrático de quem o senhor muito ouviu. Quero lembrar-lhe apenas que todos que estão nessa bancada com o senhor já foram benjamins, já foram os mais novos nessa Corte e sabem o que é este papel. Igualmente, Vossa Excelência terá deles a certeza de que possa ser um portador dos ideais constitucionais que Suas Excelências incorporam e que imaginam que o senhor poderá levar às próximas composições desse tribunal, porque um dia Vossa Excelência, como eles, também será decano. O Ministério Público lhe recomenda, lhe espera, lhe deseja coragem para mudar o que deve ser mudado, paciência para entender o que não pode ser mudado neste tempo ou no tempo que virá, e sabedoria para distinguir os casos em que pode se mudar e que não pode se mudar. O Ministério Público estará aqui sempre, em toda a sua trajetória, para lhe pedir coragem e paciência. E como faz com todos os demais integrantes dessa Corte, a admirar o exercício da sabedoria na jurisdição. Invisto parte da minha sustentação em fazer esta saudação que valha para todo o tempo de convivência de Vossa Excelência com a Procuradoria-Geral da República, que sempre haverá um procurador aqui para lhe fazer este cuidadoso trabalho. Senhores ministros, senhoras ministras, senhores advogados, há dois pontos iniciais. O primeiro, a discussão sobre a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. Vamos à inconstitucionalidade formal rapidamente, até porque não parece ter dissenso, mas a inteligência da petição inicial merece uma resposta à altura. O argumento de que uma PEC imporia o retorno de um processo, de um projeto de lei a uma casa que se pronunciara sobre o tema antes de uma PEC ser aprovada, é uma inovação por demais intrusora no sistema de funcionamento do nosso bicameralismo. Há muito mais instâncias e modos de diálogos entre as duas casas legislativas do que a nossa vã compreensão alcança. Uma PEC não é um fato príncipe, uma PEC não é um caso fortuito, não é uma força maior. A PEC é feita dentro da Casa Legislativa e de modo bicameral. Quando ela é aprovada, a Casa sabe o que já aprovou e o que pode a outra Casa fazer a partir daquilo. E soma-se a isso o belo argumento trazido na liminar de que, tendo havido ainda a derrubada do veto, houve uma manifestação bicameral sobre aquelas regras. Então, entende o Ministério Público que a tese da emenda constitucional impor um terceiro exame no processo legislativo é
inteligente, ousada, mas descabida. O que seria do nosso Código Civil, cujo projeto era anterior à Constituição, se tivesse que voltar à Câmara dos Deputados, não teríamos Código Civil novo. Com relação ao mérito deste caso, o Ministério Público gostaria de destacar que não está sub júdice a Resolução 23670 do TSE. O objeto desta ADIM é a Lei 14.208. Devemos nos ater à literalidade desta regra. O segundo dado que o Ministério Público gostaria de exaltar é de que estamos em sede cautelar. A discussão nesse exato momento é a existência de perigo na demora e de fumaça de bom direito. De fato, há perigo na demora por conta de ser uma lei partidária, não uma lei eleitoral, uma lei partidária, sobre direito partidário, em ano de eleições, e que pode provocar alguma incerteza ou alguma insegurança sobre as consequências dos agentes políticos que optam por adotar esse novo arranjo de direito partidário. Então, essa incerteza é pouco compatível com a certeza que os empreendimentos eleitorais pedem dos políticos e da política. Então, o prazo do calendário eleitoral em curso, a organização do pleito, indicam que sim, é importante que a Corte diga algo sobre essa lei o quanto antes, e que não entremos num processo eleitoral sem a estabilidade da ordem jurídica eleitoral. Esse valor da estabilidade é muito importante. Tão importante que, ao ver do Ministério Público, ele aponta sempre na direção da preservação da ordem jurídica eleitoral e partidária, especialmente em anos eleitorais. Ou seja, uma mudança judicial da legislação eleitoral ou partidária num ano de eleições deve ser a última rácio, a intervenção final quando tivermos uma inconstitucionalidade extremamente gravosa que não poderia ser deixada de enfrentar no ano eleitoral. Só na dúvida em favor da conservação da legislação. Assim como a Constituinte pediu que o legislador não alterasse as regras eleitorais no ano das eleições, essa recomendação também serve à Corte Constitucional. Preservemos as regras nos anos das eleições, só façamos intervenções quando for extremamente flagrante a inconstitucionalidade. Ainda neste caminho, é necessário termos uma certeza, e é isso que se espera de hoje, sobre a presunção de constitucionalidade dessa norma abstratamente considerada. Há um valor do sistema de controle de constitucionalidade que aqui também se evoca, que é a ideia de que inconstitucionais podem ser as leis, mas os motivos das leis não são declarados quer constitucionais, quer inconstitucionais. O que temos a examinar é a Lei 14.208, e não as causas, as razões, as intenções com a feitura da lei. Digo isso por conta de que afasto por completo o debate sobre estamos a burlar a proibição de coligações a partir da criação de federações. Não confundamos, entende o Ministério Público, a discussão sobre a natureza de um instituto com os efeitos desse instituto. A natureza do caso é liberdade de associação, com a admissão de que a associação de partidos políticos em federações, é esse o título, que é o exercício de autonomia, esse exercício de liberdade de associação tenha a possibilidade de oferecer as mesmas competências de um partido. Apenas essa a verdadeira inovação. Os reflexos que isso pode ter no campo de coligações não torna essa natureza por conta de algum efeito similar numa burla às coligações. Não é isto. Mais ainda, gostaria o Ministério Público de destacar
Estamos aqui, na verdade, numa sábia solução legislativa no processo longo, gradual da nossa democracia de redução do espectro partidário. Quando vejo o doutor Paulo Machado, e me lembro, logo após as eleições, as últimas eleições gerais, quando tratamos da incorporação de um partido ao partido que Vossa Excelência hoje apresenta, ou seja, o modelo que tínhamos ali não alcançando a cláusula de desempenho, restava ao partido ser incorporado. Agora, o que temos nas federações é um mecanismo de sanção premial. É uma indução ao processo, de formas que isso aconteça antes do desempenho nas urnas. Isso incentiva a agregação a priori e não depois do fracasso, e não a posteriori, preservando a personalidade e a existência dos partidos. Houve, então, na verdade, um caminho mais leve, um caminho mais suave no processo de redução do número de partidos políticos, com a inteligência de nós estarmos aqui a fomentar democracia interna nas instituições partidárias, porque um dos grandes nós da federação será alimentar e cultivar a democracia interna dos partidos. Dito isso, sobre a constitucionalidade da norma e sobre a certeza de que é uma norma de direito partidário e não uma norma de direito eleitoral, o Ministério Público entende que essa norma é, por completo, constitucional, não encontra nela nenhum déficit com relação à Constituição. Tudo que aqui está sendo feito no espaço que o Constituinte permitiu que o legislador agisse e não invado as muitas possíveis questões problemáticas da operação disso. O que estamos aqui a discutir é se essa norma é ou não é compatível com o marco da Constituição. Com relação à discussão sobre prazo, eu compreendo o capricho do relator em sua cautelar em dar segurança jurídica às eleições. Mas, ao meu ver, a leitura que faço do dispositivo legal dá a entender, e é exatamente isso, que não há nenhuma disposição transitória nessa lei, e entendo que modulação constitucional não é espaço para o Supremo Tribunal criar uma disposição transitória em uma lei feita pelo legislador. O dispositivo que diz é vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias não é uma norma sobre eleições, é uma norma sobre partidos. O que vale aqui, em termos de eleições, é o artigo 6º-A, que diz todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições se aplicam a federações. Se os partidos têm que estar registrados e existentes 6 meses antes das eleições, por que federações não devem ter esta mesma regra se a lei disse as regras dos partidos se aplicam às federações? Então, a meu ver, é inteligente e correta a decisão em dizer que o parágrafo 3º, o inciso 3º do parágrafo 3º precisa ser suspenso se a leitura que se faz dele é de uma autorização para que as federações se formem em cima das eleições. Mas, a meu sentir, essa é uma interpretação feita por alguns postulantes, mas não é uma leitura possível, não é a única leitura possível do texto legal. O texto legal diz claramente, o que vale para partidos, vale para federações, inclusive no que diz respeito às eleições. Se os partidos têm que estar registrados 6 meses antes, as federações têm que estar registradas 6 meses antes. É uma questão linear. Isso não é, a meu ver, um dispositivo que trata do processo de formação de federações para esta eleição. Como bem diz a petição inicial, não se trata aqui de coligação disfarçada. Não se trata de direito eleitoral, se trata de direito partidário. Então, entende, pois, o Ministério Público que a hipótese é de constitucionalidade integral do dispositivo,
e que poder-se-ia aclarar, fazer uma interpretação conforme a deixar exato que a liberdade de fazer as federações existe e que, se dúvida há, pode ser uma consulta no TSE ou aqui em obter dictum, que, como a regra que vale para o partido, vale para as federações. É necessário que existam 6 meses antes, não havendo espaço técnico para que a Corte crie disposições transitórias ou modifique uma lei que é, ao nosso ver, constitucional. Muitíssimo obrigado.